Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Como passaram de feriado, de Dia das Crianças? Brincaram bastante com essas crianças interiores? Se permitiram ter um dia leve, um dia de criança mesmo? Que bom! Então, antes da gente começar, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição doutrinária. E eu vou pedir novamente, como sempre, para vocês que curtam, compartilhem, comentem nos nossos vídeos lá da Elos, porque é muito importante o feedback de vocês, pra gente saber como que está indo as palestras, como vocês estão considerando elas. E também é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube. Clica lá no botão vermelhinho de inscreva-se, porque isso vai contribuir muito para a nossa semeadura do bem pela internet. E também vocês podem curtir a nossa página no Facebook, é só colocar lá no Facebook Centro Espírita Elos de Luz, que já vai aparecer a nossa página, e lá a gente posta bastante conteúdo espírita, vídeos de outros trabalhos da casa e muito mais, então vale a pena também curtir a página do Facebook. Então a gente conta com vocês para que essa semeadura do bem pela internet também ocorra, que vocês façam parte disso, e a gente agradece sempre. Então vamos para a nossa oração de abertura da nossa exposição. Vamos sentando confortavelmente, onde estivermos, respirando fundo e mentalizando então Deus, Jesus e a espiritualidade. Vamos elevando o nosso pensamento e agradecemos a Ti, Pai, pela semana que está se iniciando. Agradecemos a Ti pelas nossas famílias, pelos nossos lares que nos abrigam, por todas as bênçãos que o Senhor nos proporciona a cada dia. Somos gratidão a Ti sempre, Pai, por tudo, pela nossa saúde, pela proteção que recebemos dos nossos anjos de guarda e por toda a espiritualidade amiga que nos orienta, que nos intui a todo momento. Pedimos que, neste momento que estaremos focados nessa exposição doutrinária, que nossas energias possam ser trabalhadas pelos mentores espirituais, pelas equipes do Centro Espírita Elos de Luz, e que nós possamos, ao final dessa exposição, estarmos revigorados, estarmos reequilibrados e agradecidos por todo o trabalho realizado. Imensamente gratos, Pai, a Ti por esta oportunidade mais uma vez. Pedimos autorização e damos por aberta a exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Então, gente, o capítulo de hoje é o capítulo 27, Pedi e Obtereis. Nesse capítulo, o Allan Kardec e os espíritos superiores nos falam sobre os ensinamentos de Jesus relacionados com a prece, com a oração. Porque o meio de nós pedirmos algo a Deus e obtermos então o que pedirmos é através da oração. Então a oração é algo muito importante na nossa vida, tanto que Allan Kardec dedicou um capítulo específico só para falar sobre ela. Quando nós oramos, nós nos transformamos em um foco irradiador de energias salutares, que beneficia a nós mesmos e a quem se encontra no nosso campo de ação ou a quem a gente direciona essa oração. A oração, então, é um hábito muito bom e que podemos incorporar no nosso cotidiano. Ela é um tipo de apelo que nos permite entrar em comunhão com Deus, com Jesus e com os espíritos superiores, para que nós possamos receber o auxílio e a proteção que necessitamos. Também tanto os encarnados quanto os desencarnados devem ser o foco, o objeto das nossas orações. Porque como nós somos fontes de energia, elas alcançam aqueles que realmente necessitam, e aí a gente polariza essas vibrações positivas, cheias de amor, de boa intenção, para aquelas pessoas que estão necessitadas. E aí, através da nossa súplica a Deus, com humildade, com fervor, com sinceridade, esse foco irradiador de energia que a gente gera chega até realmente quem necessita. Então, orarmos
por quem está encarnado ou por quem já partiu, é muito importante para que a gente transmita essa energia salutar até essas pessoas. Então, nessa primeira parte do capítulo, nós vamos focar nas qualidades que as nossas preces precisam ter para que elas realmente sejam orações conforme Jesus nos ensinou nas passagens do Evangelho. A primeira qualidade que podemos desenvolver em relação às nossas orações está contida na passagem de Mateus, e ela diz o seguinte: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Nessa passagem de Mateus, Jesus está nos orientando a orarmos em secreto, porque não temos necessidade de nos expormos. Quando ele diz para entrarmos para o nosso quarto íntimo, ele quer dizer para nós voltarmos a nossa atenção e olhar para o nosso interior, mergulhar dentro de nós mesmos, a fim de conversarmos sinceramente com Deus. Orar é entrar em contato, em comunhão, em estado de oração para com Deus. E isso acontece em qualquer lugar, quando a gente está sozinho ou quando nós estamos rodeados de uma multidão de pessoas. Se nós realmente quisermos entrar em comunhão com Deus, basta nós entrarmos para o nosso interior, para o nosso quarto íntimo, nos concentrarmos em nós mesmos e assim começarmos a conversar com Deus através da oração. E esse diálogo, ele é silencioso, ele é humilde, ele é contrito, revestido de unção, de fervor, que é a mesma coisa como se um filho pequenino e imperfeito falasse com um pai poderoso e bom, perfeição das perfeições. Então é essa conversa de pai para filho que nós devemos ter com Deus. Por isso nos fala tanto da sinceridade, de nós entrarmos para o nosso quarto interior, entrarmos para dentro de nós, para a nossa verdadeira essência, para o nosso verdadeiro ser e conversarmos com Deus com sinceridade. Essa é a primeira qualidade que a prece deve ter, segundo Jesus. A segunda qualidade também está na passagem de Mateus, e ela nos diz o seguinte: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como os fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe os peçais. Não precisa de muitas palavras para falar com Deus, mas a sinceridade nelas é imprescindível. Ele nos diz que Deus sabe do que necessitamos. Deus sabe de tudo, né, gente? Mas isso não nos isenta de orarmos. A oração é um veículo poderoso porque é através dela que nós demonstramos humildade ao Pai e reconhecimento do que realmente nós necessitamos nas nossas vidas. Mesmo que Deus saiba o que nós precisamos, é necessário que nós enxerguemos isso, que nós desenvolvemos a humildade para conversar com o Pai e pedir a Ele o que necessitamos. Orar não se restringe a uma mera repetição de palavras. A oração ela deve ser simples, sem excessivo palavreado. É aquela coisa de a gente conversar com sinceridade. Como é que a gente vai conversar com sinceridade falando Pai, vós sois, se a gente não fala assim no nosso dia a dia? Vamos falar com Deus conforme a gente fala com as pessoas. Deus também é um ser que convive conosco. Então não é pela multiplicidade das palavras que nós seremos escutados, mas pela sinceridade e sentimento que depositamos na nossa oração. Os nossos pensamentos, eles são mais ouvidos por Deus quando eles partem do nosso coração, do que através de longas preces ditas por hábitos, muitas vezes maquinalmente sendo feitas. Então, que a gente preste atenção se a gente não está fazendo da oração um hábito maquinal, automático, assim como muitas vezes a gente faz ao tomar café, ao escovar os dentes, que é um hábito maquinal, que é um hábito que a gente faz todos os dias, meio que no automático. A oração não pode ser assim. A oração tem que ser algo dita pelo coração,
com sentimento, com sinceridade. E a adoração verdadeira a Deus é aquela do coração, que além da sinceridade é preciso estar constituída de um bom exemplo. E o que isso significa? Constituída de um bom exemplo. Como assim, né? E aí nós vamos para o nosso terceiro item de qualidade da prece, quando ele nos fala: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que estás nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Qual é a terceira qualidade que a nossa prece deve desenvolver? Antes da gente orar, que a gente perdoe qualquer ofensa que a gente tenha recebido, para chegarmos a Deus com o coração purificado. Lembra lá da passagem do capítulo do Evangelho? Puros de coração. É isso que nós devemos trabalhar em nós também constantemente, para que a nossa oração chegue com o nosso coração puro, com o nosso coração limpo de qualquer sentimento de aflição, de rancor, de raiva ou de mágoa. Então a oração é o perdão das ofensas e nos lembra que a gente deve aprender a perdoar, purificar a nossa alma de qualquer sentimento infeliz e agir segundo os preceitos da caridade. Então a oração não é só dos lábios que ela sai de um coração que realmente quer se transformar, quer desenvolver o perdão, quer aprender a perdoar, quer praticar a caridade. Então vejam como a oração é muito mais profunda do que às vezes a gente pensa que ela é. Não é simplesmente uma comunicação rasa com Deus. Não, é a nossa transformação para chegarmos até Deus de uma maneira elevada, de uma maneira como um bom espírito cristão deve ser. Então que a gente procure, ao orarmos, tentar praticar o perdão. E se é muito difícil ainda perdoar algumas pessoas que passaram pelas nossas vidas, que a gente peça justamente isso a Deus, que a gente peça libertação através do perdão, libertação desses sentimentos ruins, libertação desses sentimentos que nos amarram a essas pessoas que já passaram pela nossa vida, que já nos trouxeram algum ensinamento e que a gente aprenda com eles ao invés de ficarmos estagnados nessa energia que não nos faz bem. Então a terceira qualidade é o perdão. Ele também nos dá a quarta qualidade para as nossas preces, que nesse evangelho ele diz: aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Nesse item que devemos desenvolver, Jesus nos traz através de uma parábola. Então eu convido todos a lerem esse capítulo, a lerem essa parábola, porque ela nos ensina a orarmos com humildade. Como sempre, a gente convida vocês a lerem todos os capítulos que a gente expõe aqui durante a semana, para que através dos olhos de vocês, da compreensão de vocês retirem os ensinamentos para as suas vidas, porque aqui é só uma parte da nossa interpretação. Então, nessa parte do capítulo, ele nos ensina a orarmos com humildade. E ele nos diz que a gente possa examinar os nossos defeitos e não as nossas qualidades quando formos nos compararmos a outras pessoas, que procuremos em nós o que é mal. Lembra da palestra passada que ele nos ensina a vermos as qualidades boas nos outros, quando nós formos julgar, quando nós formos falar daquela outra pessoa, que a gente veja as qualidades? A mesma coisa aplica a nós, mas quando a gente quiser se comparar a outra pessoa, que a gente não se ache melhor que ela, mas que a gente procure em nós os defeitos que nós ainda temos que trabalhar, para assim podermos nos comparar a outra pessoa. Porque aí nós vamos ver que todos somos iguais, todos temos defeitos de diferentes ordens, de diferentes extensões, mas todos somos espíritos imperfeitos, aprendendo a perfeição, se aperfeiçoando cada vez mais. Então cada um está num estágio de perfeição e ninguém é melhor do que ninguém por causa disso. Aqui a gente lembra que é necessário a reforma íntima, que quando a gente procura examinar os nossos defeitos, a gente enxerga o que a gente tem que trabalhar em nós. Ele também nos diz, através da humildade, nos lembra
sempre de agradecermos. E quando a gente for pedir algo, que a gente lembre de pedir perdão a Deus, né? Normalmente a gente agradece, a gente pede, a gente louva muitas vezes a Deus, mas a gente esquece de pedir perdão. Perdão pelas nossas falhas, pelos nossos vícios, pela nossa preguiça em fazer essa reforma íntima que Ele está nos lembrando. Então que a gente lembre disso também nas nossas orações, porque isso também é demonstrar humildade. É reconhecer que ainda somos imperfeitos e é pedir ajuda para que nós nos tornemos um pouco mais perfeitos. Nessa primeira parte do capítulo, ele também nos fala sobre as preces coletivas. A oração coletiva, ela tem que ser inteligível. Todos que estão nessa corrente de oração devem entender o que está sendo dito. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, ele nos diz que a prece, em conjunto, possui uma força poderosa. Mas, se orarmos em uma língua que não entendemos, o coração até ora, mas a nossa inteligência não colhe os frutos dessa oração. Então, a gente sabe, quando a gente vai fazer o prece e radiações que foi ontem, se a gente se concentra, se a gente coloca o sentimento nesse momento e ora em conjunto com os médiuns que estão fazendo esse trabalho, a gente sente o poder que a oração possui quando ela é coletiva também. Então é necessário que a gente ore, se estamos em conjunto, mesmo virtualmente, com palavras que todos entendam, para que o nosso coração ore, mas que a nossa inteligência também absorva os frutos que essa oração está produzindo. Para que essa prece, ela toque o nosso coração, mas é preciso que a palavra desperte uma ideia em nós. Para quando a gente for, então, pronunciar, né, as palavras, que ela desperte ideias, desperte comportamentos, nos transforme também através da oração. Muitas pessoas oram por dever, algumas oram por obediência aos usos, aos ritos, ou mesmo para estarem com um dever cumprido. Sabe aquela coisa, eu vou fazer minha oração aqui, porque o Evangelho diz que eu preciso orar todos os dias, então vou fazer minha oração aqui, pronto, fiz minha oração, acabou, tô em kit com Deus. Mas não é assim, porque não é pelo número de vezes que a gente ora, ou em tal ordem que a gente ora, ou falando determinadas palavras em determinada ordem, que a oração vai produzir o seu poder, vai transformar, vai fazer efeito, digamos assim. Deus vê tudo o que se passa no fundo do nosso coração, as nossas intenções. Ele lê os nossos pensamentos, ele percebe a nossa sinceridade. Então, quando a gente for rezar, tanto individual quanto coletivamente, quanto em conjunto, né, com outras pessoas, que nós possamos nos concentrar em irradiar os mais sinceros sentimentos na nossa oração. E que ela contenha todas essas qualidades, essas 4 qualidades que a gente viu até aqui. Que ela também tenha palavras simples, palavras do nosso cotidiano, palavras que saem do nosso coração na nossa maneira de falar. Porque é assim que a oração vai produzir ideias novas em nós, enquanto nós estivermos orando. Isso é muito bom lembrar, principalmente para quem rege a oração, né? Quem faz ela em voz alta, para que os outros também se concentrem no que está sendo dito. É necessário que todos compreendam, e por isso que a linguagem simples, ela é de mais fácil acesso a todos. O que importa é a sinceridade, mas também o entendimento, que todos que estão ali presentes naquela oração devem compreender o que está sendo pedido, compreender o que está sendo dito, para que todos possam obter os mesmos resultados. E daí a gente vai passando para a instrução do capítulo que tem relação com essas qualidades da prece. Ele nos diz que é necessário termos o hábito de orar ao acordarmos. Então, o primeiro dever é de orarmos ao acordar, mas orando sabendo orar, conforme a gente viu nas qualidades que a prece necessita, essa prece ensinada por Jesus. Então, ter o hábito salutar de orar, mas utilizando as qualidades da humildade, reconhecendo e agradecendo todos os benefícios recebidos até aquele dia, agradecendo pela noite transcorrida e durante o qual foi permitido, ainda que nós não tenhamos consciência disso,
de nos encontrarmos com os nossos amigos, com os nossos guias, para obtermos a força e a perseverança que necessitamos para aquele próximo dia que está vindo. Então, orar ao acordar é agradecer pela vida, agradecer por mais uma oportunidade, agradecer por termos encontrado esses benfeitores amigos durante o nosso sono. E também ele nos ensina aqui nas instruções dos Espíritos a sabermos o que pedir. Aí chegou na parte que a gente presta atenção, né? O que a gente vai pedir? E aí ele lembra que é possível pedir amparo, indulgência, misericórdia pelos nossos erros. A oração diária, essa oração cotidiana que ele está nos convidando a fazermos, ela pede que seja uma oração profunda, porque a nossa alma tem que se elevar para Deus, se enchendo de esperança e de amor. É aquilo que eu falei lá no começo, quando a gente purifica o nosso coração, a gente eleva a nossa alma para nos apresentarmos a Deus, para conversarmos com Deus. E pedir o que realmente a gente necessita. Não tem fórmula, não tem receita de bolo, gente. Cada um tem uma vida. Então, cada um verifica, né, analisa, reflete sobre a sua vida e vê o que realmente necessita nesse momento. O que realmente nós precisamos ter para nos reerguermos, para nos fortificarmos. E o principal, se a gente não sabe o que pedir, que a gente peça auxílio para a nossa melhoria espiritual, porque isso vai fazer a gente enxergar o que a gente necessita. Então, lembrar de pedir para que os nossos empreendimentos terrenos tenham um bom êxito, lembrar sempre de pedir paciência, fé e resignação. Paciência para lidar com os outros, para lidar conosco mesmo, para lidar com uma situação que surgiu. Resignação para compreendermos o ensinamento que está por trás disso. E fé para que nos fortifique e nos leve adiante até a solução daquilo. Diante assim dos desafios da nossa vida, é importante que a gente ore, que a gente peça a Deus sempre confiança, coragem, paciência, resignação, para que a gente supere esses obstáculos, essas dores da provação, né? Que a gente peça leveza para a nossa vida, para que a gente possa suportar isso com tranquilidade, com calma, né? Os bons espíritos, eles sempre virão ao nosso auxílio, não há dúvidas disso. Eles nos inspiram boas ideias, bons sentimentos, mas eles nos auxiliam sem impedir o cumprimento do nosso planejamento reencarnatório. Então, que isso fique bem claro. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio e eles não vão fazer a tarefa por nós. Mas eles vão nos amparar, vão nos intuir, vão nos dar todas as ferramentas necessárias para que a gente possa pescar, para que a gente possa cumprir a nossa tarefa que a gente combinou lá no plano espiritual, para que assim a gente se melhore, se eleve, se torne espíritos mais purificados, mais moralmente bons. E se a gente for lá fundo na nossa consciência, quase sempre a gente vai se deparar com a origem dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas queixas em nós mesmos. Então, por isso que a reforma íntima é tão importante também nisso. A oração também nos auxilia em enxergarmos como fazermos a reforma íntima, porque a gente sabe que a gente colhe os frutos do que a gente plantou. Então, se a gente plantou uma coisa mais ou menos ali, se a gente está vendo que a gente está passando uns perrengues, se a gente analisar bem no fundo, a origem daquele perrengue provavelmente foi alguma atitude nossa, algum pensamento, algum desvio nosso que nos provocou, nos deu esse fruto. Mas isso é fácil de reparar quando a gente ora e pede esclarecimento para aquilo, para que a gente possa solucionar então esse perrengue, para que a gente possa passar por essa dificuldade, por essa montanha com leveza e possa então aprender com isso. Então a gente pode pedir, além de todos esses sentimentos que nos fortalecem, né, dessas virtudes, a gente pode pedir para nos melhorarmos, né, para vermos essa torrente de graças e de consolações que é derramada a todo momento sobre nós, que muitas vezes a gente está tão perdido nos sentimentos negativos
que a gente não consegue nem ver o que agradecer. Então, pedir para que a gente possa enxergar essas bênçãos que Deus nos concede a todo momento, também é algo que, se nós pedirmos, nós vamos obter, né? Mas pedirmos com todas as qualidades daquela prece que a gente falou ali, da prece ensinada por Jesus. Então, essas são dicas que não são somente para as nossas preces regulares da manhã, da noite ou em dias específicos, porque a prece, ela pode ser feita em qualquer lugar, em todo instante, sem que nada interrompa os nossos trabalhos. Então a prece, ela pode ser feita lavando a louça, varrendo, trabalhando, caminhando, contemplando a natureza e tantos outros exemplos do cotidiano, porque quando a gente conversa com uma pessoa, normalmente a gente está fazendo outra coisa também, né? E é a mesma coisa com Deus. Quando a gente conversa com Ele, a gente pode estar fazendo outra atividade, mas que a gente foque no nosso sentimento, a nossa intenção, a nossa atenção nessa oração. E aí, o que a gente pode refletir sobre essa primeira parte do capítulo até aqui, né? A gente viu que nessa primeira parte, ele nos mostra as qualidades que a nossa oração deve possuir, que são simples se a gente for ver, porque é só colocar nessa comunicação que a gente faz com Deus a nossa intenção, a nossa vontade, a nossa sinceridade, a nossa humildade, a nossa fé, com simplicidade, com o coração purificado. Além da oração fazer bem para nós, para quem a gente está irradiando ela, para quem a gente está orando, também faz efeito. E isso nos lembra lá do tema da semana passada, que a gente falou do dom de curar. A oração também pode ter esse dom. Lá no livro Missionários da Luz, de Chico Xavier, o André Luiz nos descreve que luzes sublimes cercavam a moça que estava orando e que se podia ouvir, através do pensamento, a sua rogativa, né, a sua oração pela iluminação do seu companheiro, que ela amava infinitamente. Os raios divinos, expelidos pela oração santificadora, convertiam-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitivo na cura do corpo, na renovação daquela alma e na iluminação da consciência do seu esposo. Toda a prece elevada, ela é um manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva então essa oração ensinada por Jesus, com o devido equilíbrio de sentimento, transforma-se gradativamente em um foco irradiante da divindade. Eu convido vocês também a lerem essa parte, ler todo o livro do Missionários da Luz, que é maravilhoso, mas essa parte, ela é muito bonita, porque o André Luiz, ele consegue ver a irradiação energética que acontece durante uma oração sendo feita com sinceridade, com fervor. E é muito bonito. Ela consegue curar o marido, consegue transformar e remover todas as negatividades dele através da oração. O Emmanuel também nos diz que a oração, ela não diminui de imediato as nossas provações, como a gente falou lá no Auxílio dos Bons Espíritos, mas a oração, ela renova o nosso espírito, para que assim a gente possa transformar e muitas vezes remover essas provações da nossa vida, porque a oração também é emanação de amor. Então a gente escolhe o amor para passar pelas nossas dificuldades, e muitas vezes a gente consegue transformar isso não de maneira imediata, mas com perseverança a gente consegue fazer essa transformação e muitas vezes solucionar essas provações que estamos passando. E ele também nos diz que a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como um alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria.
na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral, no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Ou seja, a oração, além de fortalecer a nossa fé, de nos conectarmos com Deus, ela nos ajuda na nossa transformação moral, no nosso melhoramento e de nos mantermos no caminho do bem, do amor e da paz. Então, minha gente, oração é tudo de bom. Oração, assim, esse convite nesse capítulo é para trazermos a oração para a nossa vida. Quem ainda não reza, procura rezar, procura fazer isso assim com a mais sincera vontade, com realmente testar para ver se realmente vai funcionar, se vai fazer alguma diferença na nossa vida. E ver o quanto isso é bom, o quanto sentir a presença de Deus é bom na nossa vida, é importante. E a oração nos propicia isso. Então, minha gente, era o que eu tinha para hoje para vocês, essa primeira parte do capítulo. Fabiano e Jean vêm aí trazendo muito mais sobre como pedirmos, como obtermos o que desejamos, como trabalharmos a oração na nossa vida, tá bom, gente? Então, vamos fechando os nossos olhos e agradecemos a Ti, Pai, sinceramente, por esse capítulo, por Jesus ter nos deixado esse ensinamento da verdadeira maneira de orarmos. Que possamos, Pai, estarmos muito melhores nesse momento e que possamos fazer da prece um elemento do nosso cotidiano e colocarmos todas essas qualidades que a gente viu em cada oração que a gente fizer. Imensamente gratos a Ti, Pai, por esta oportunidade. Agradecemos aos mentores que nos auxiliaram e toda a equipe espiritual da Elos, que trabalhou as nossas energias enquanto estávamos focados nessa oração. E só temos a agradecer a todos por este momento. Mais uma vez imensamente gratos e pedimos autorização para darmos por encerrada a exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Então, conto com vocês na próxima semana, gente. Até lá!